aqui é só no sistema de interface, né? Eu vou dar um OK. Ele não vai carregar por padrão, né? Eu teria que reiniciar ele. Ele está até travando aqui agora, porque ele está processando essas configurações que eu fiz. Vou fechar e abrir de novo o perfil da capacitação. Que aí ele já vai ter configurado a interface nova, né? E, como eu falei, né, os textos padrões que eu troquei foi só o da interface, não do layout de mapa, né? O que eu faço agora para trocar do layout de mapa? Eu venho aqui em configurações, opções de novo, e eu venho aqui em layout. Então, no layout, aparência de grade, padrões, endereço de layout, não é aqui no layout. Fontes. Não. Eu acho que é nas configurações de fonte quando eu abrir lá no layout. Depois eu mostro, então. Mas aí é para trocar os textos padrões que vão aparecer lá no layout. Vamos começar abrindo um projeto vazio, né? Eu não vou mexer aqui de novo no sistema de projeções, porque ele não interessa tanto. Os arquivos, eles conseguem se comunicar de certa forma com uma certa compatibilidade, sem eu precisar realmente sempre colocar no mesmo sistema de projeção. Está no WGS84 mesmo. Aqui, a gente vai brincar um pouco. Eu vou pegar aqui aquele shape das unidades da federação, que eu tinha mandado para vocês. E eu já coloquei lá também um arquivo de texto para a gente brincar aqui nesse início, que é esse dados unidade da federação, o XLS. Tem um CSV aqui, mas o que eu mandei para vocês é o XLS. O que é que eu tenho aqui? Vamos supor que vocês estejam numa situação em que vocês têm uma camada georreferenciada, né? Que é esse caso aqui, eu tenho as unidades da federação, e eu tenho uma planilha com dados e informações que eu quero inserir nas minhas geometrias georreferenciadas, né? Então, aqui eu tenho os estados, esse aqui é o dado de focos de queimadas para o ano de 2024, esse aqui não está o nome completo, mas é a variação populacional em relação a 2023, seria qual é a porcentagem que aumentou ou diminuiu. Esse aqui, eu desconfio dos dados, não está tão certo assim, mas os focos de queimada eu acho que está ok. E o bioma predominante daquele estado, né? Por que eu estou pegando esses dados aqui? Para a gente treinar o exercício de apresentação de informações de dados e também aprender a conectar informações que não estão no meu shape. Eu tenho esses dados na minha planilha e eu tenho o meu shape que não tem esses dados. Como é que eu faço para poder integrar a minha tabela de atributos com a minha planilha, né? Primeira coisa, eu tenho que ter um ID. O que seria um ID? Seria qualquer coluna que eu vou referenciar uma única linha a uma única linha da minha tabela. Qual é a que eu tenho aqui? A sigla das unidades da federação. Então, eu vou conseguir associar o estado do Acre com o estado do Acre aqui. Porque eu tenho um código único aqui, que é a sigla do estado, para poder conectar lá. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa conexão? Não vou salvar as alterações aqui, o que eu fiz. Vou fechar aqui. Bom, primeiro, eu venho aqui com dados da unidade da federação XLX, que é o arquivo Excel, e eu jogo aqui. Eu tenho os dois arquivos aqui. O QGIS, ele faz leitura de planilhas. Eu posso vir aqui e abrir tabela de atributos. Ele vai abrir a planilha para mim. Então, eu posso manipular a planilha aqui do Excel. E agora eu quero conectar esses dois para eu poder visualizar os dados aqui, né? Então, eu clico 2 vezes aqui, ou eu clico com o botão direito e vou até lá embaixo para vir em propriedades. E aqui eu tenho todas as minhas tabelas, todas as minhas opções de funcionalidades. Eu venho até aqui em uniões, né? Onde eu vou unir 2 camadas. Então, eu vou adicionar uma nova união. E aí ele já vai identificar por padrão qual planilha eu tenho. Se você tivesse mais de uma, você poderia selecionar qual que você quer aqui. E aí, quais são os campos? Eu tenho unir campo, o estado, né, da minha tabela, que é o título da coluna onde está as siglas, e o campo-alvo aqui no meu shape é o siglas UF.
né, onde estão as siglas da unidade da federação. Aí ele vai identificar que os dois têm os mesmos códigos e aí vai virar uma coisa só. Camada de junção no cache da memória. Forma dinâmica é para permitir que eles sejam carregados automaticamente. Se eu fizesse alterações na minha planilha, no meu computador, ele ia identificar essas alterações aqui automaticamente no QGIS. Então eu poderia juntar uma única vez e ficar mexendo na planilha à vontade. Mas eu não vou fazer isso aqui. E aí tem essa questão aqui, que é o campo personalizado e prefixo de nome, que é para eu ter um prefixo das colunas que estão vindo da minha planilha para o meu shape. Eu vou tirar, não preciso, mas é interessante, caso vocês estejam vindo muitas planilhas que tenham nomes semelhantes, inclusive. Eu vou deixar só para via de visualização, eu vou colocar só dados plan, que são os dados que estão vindo da planilha para vocês verem como é que vai ficar. Dou um OK e eu aplico. Pronto. Não teve nenhuma informação visual de que deu certo, mas se eu fechar aqui agora, vou clicar com o botão direito e vir na tabela de atributos, ele já tem aqui os dados, ó, do jeito que eu falei, né? Aqueles dados traço plan e o nome que está na tabela lá. Então, focos de queimada de 2024. E aqui, variações em relação a 2023 e o bioma predominante. Show. Já está na minha tabela de atributos. Fez a integração só usando os dados aqui da sigla. O que eu faço agora? Eu quero visualizar esses dados no meu mapa. Bom, eu venho aqui, clico com o botão direito em propriedades, ou clico 2 vezes em cima. E venho aqui em simbologia, para eu visualizar, né? Como que eu vou visualizar? Bom, existem vários tipos de simbologia, como eu mostrei para vocês da última vez, né? Sem símbolo, graduado, baseado em regra, feições. Por padrão, a gente vai sempre na simples ou na categorizada. Eu vou na categorizada por quê? Porque eu quero que cada estado tenha um valor único para os dados de focos de queimada. Um valor único não, perdão. Uma cor única que represente os focos de queimada. E aí é esse o momento que a gente vai começar a entrar nessas discussões que eu queria entrar com vocês hoje. Para focos de queimada, eu quero criar aquela questão de cores diferentes para cada estado. A ideia é que, tipo, eu tenho esse valor numérico de focos de queimada, e aí tem que ser aquela coisa gradual, né? Quanto menos focos de queimada, vai meio que representar uma coisa mais leve, quanto maior, uma coisa mais intensa. Eu vou pegar aqui essa escala padrão, né, de branco para vermelho, e aí eu vou pedir para classificar, e pronto. Eu posso ver aqui, por exemplo, que os valores mais altos de focos de queimada estão um vermelho mais intenso, enquanto os menores estão mais clarinho, né? Eu vou aplicar, e pronto. Estou visualizando isso aqui no mapa. O que é isso que eu quero conversar aqui com vocês? Eu tenho aqui na capacitação, nesse 3.2 aqui, paleta de cores recomendadas, Color Brill. É um site bem legal. Vamos visualizar ele aqui. A ideia é que a gente consiga distinguir, né, os tipos de dados que a gente apresenta nos nossos mapas. Então, basicamente, são 3 tipos. Dados sequenciais, dados de divergência e dados qualitativos. Então, um dado sequencial é uma informação que pode ser, por exemplo, foco de queimada, pode ser, por exemplo, quantidade de chuva numa região. É um valor único, uma informação única, geralmente eu estou apresentando. Então, vai ser um gradiente cor único. Dados divergentes podem ser coisas que aumentam ou diminuem, como, por exemplo, é a questão do dado que eu coloquei lá na planilha para a gente fazer hoje de porcentagem populacional em relação a 2023. Teve um declínio ou um aumento populacional no estado. E existem dados qualitativos, onde cada cor representa uma coisa diferente que não necessariamente esteja associada com a outra, que é, por exemplo, o bioma predominante. Pode ser também uso e cobertura. Eu quero apresentar coisas diferentes, onde elas são predominantes naquelas regiões. E aí, esse site aqui é muito legal, eu deixei como referência para vocês olharem ele, porque ele tem essa questão aqui de ver o quão amigável ele é para certos tipos de situações. Então, por exemplo,
Se eu tenho alguém que tem... esqueci o nome agora, mas que não consegue ver algumas cores. Nossa, fugiu muito o nome. Mas se eu quero apresentar um mapa para alguém que tem esse tipo de problema, eu posso olhar aqui se é compatível ou não o gradiente de cor. Então, é muito interessante. E aí, como é que eu faço para pegar o gradiente de cores aqui que eu quero para colocar lá, né, por exemplo? É só eu pegar esse código aqui, é o código hex, eu posso pegar em outros tipos de cores, mas o código que a gente pega é o código hex. Eu volto aqui para o QGIS, eu copiei, né, o código, e aí vamos supor que eu queira adicionar aqui, alterar cor, e aí ele vai aparecer aqui esse dado específico. Eu venho aqui em anotação HTML e altero. Né? Ele vai pegar o código daquela cor. Eu não vou aplicar porque não é do meu interesse alterar aqui agora, mas eu consigo alterar dependendo da cor que eu quero. E é um site muito legal, que ele mostra isso, ele tem a questão informativa, você consegue abrir uma janela que ele vai mostrar e explicar, né, os esquemas de cores para você, como é que funciona, para você criar esses dados. E isso facilita muito no dia a dia, né, quando a gente precisa de um esquema de cores interessante para poder apresentar algum dado, alguma coisa específica. E ele já consegue separar aqui pela quantidade de classes que você tem. Né? Beleza. Então, a mesma coisa seria válida para os outros dados, né? Eu consigo alterar aqui. Então, dados de focos de queimada para o ano de 2024, eu posso ver aqui dados de variação populacional, né? Em relação a um ano ao outro. Como é uma coisa divergente, pode ser que de vermelho para azul, por exemplo, né? Então, eu venho aqui e excluo tudo, né? Eu tenho que excluir a classificação que foi feita, porque era uma classificação anterior. Eu já deixei tudo bem configurado aqui, que é a populacional e a escala de cor que eu quero. Então, clique em classificar. E agora ele fez aqui para os valores populacionais. Vermelho é uma redução, é um declínio populacional e azul é um aumento populacional no estado. Aplico, ok, já apresenta isso nos mapas também. Então, se eu fosse fazer para os biomas também é a mesma coisa. Eu venho lá, faço essa alteração e a classificação. Funciona igual. Beleza. Fizemos esse trabalho inicial aqui com dados de colorimetria, né, para aprender como apresentar os dados. E agora eu vou apresentar alguns sites para vocês, de onde a gente pega principalmente os dados que a gente vai utilizar geralmente no dia a dia. Tem o Geoportal, para quem não conhece, queria apresentar aqui. Infelizmente, ele está fora do ar desde terça-feira. Eu queria ter apresentado ele funcionando, mas eu vou apresentar ele não funcionando. Quando a gente entra aqui, ele tem basicamente os dados georreferenciados dos órgãos aqui do Distrito Federal. Então, se você precisa de algum dado público georreferenciado aqui do DF, você entra nele. Então, é só você pesquisar por Geoportal Distrito DF, que ele vai ser o primeiro link. Então, é o IDE-DF.gov.br Geoportal. Como é que eu faço? Eu venho aqui em lista de camadas e legendas. Clicando aqui, era para aparecer um monte de coisas aqui embaixo, como se fossem essas camadas aqui. E aí eu poderia selecionar, eu poderia baixar essas camadas, só que eu não estou conseguindo mostrar isso para vocês. Eu conseguiria ver a legenda, eu conseguiria ver, inclusive, a tabela de atributos da camada que eu estou selecionando, aqui mesmo, sem precisar baixar no QGIS, o que é muito interessante. Mas não está funcionando nesse momento, infelizmente, né? O ideal seria eu mostrar para vocês funcionando, mas eu não poderia deixar de não mostrar para vocês que existem essas plataformas para a gente poder coletar esses dados. Então, dados viários, dados de rios, córregos, delimitações urbanas, zonas de interesse ecológico, tem várias outras coisas aqui. E um outro que funciona, mas é muito difícil conseguir baixar alguma coisa dele, né? Infelizmente, é o Sysdia. Né? Tem aqui o Sysdia, que a gente tem dados também já referenciados, para a gente só pesquisa sysdf, é o primeiro link, entrando aqui, essa vai ser a página inicial, para encontrar esses dados aqui em dados e informações, e a gente vem aqui em repositório de dados. E pronto, temos aqui várias informações georreferenciadas.
A gente tem cobertura do solo para 2023, tem a informação aqui de como foi gerado essa camada, limite do Distrito Federal, temperatura, é só pesquisar. Então, sei lá, vamos supor Então, tem a hidrografia aqui do DF. Então, beleza, trechos de drenagem do Distrito Federal e a escala também. Tem todas as informações, né, os metadados a respeito de como foi produzida essa informação. Eu posso tentar baixar o shape, geralmente não dá certo, porque, né, também fica fora do ar. Quando o geoportal está fora do ar, o CIGIA também está fora do ar. É complicado. Mas pelo menos eu consigo consultar as informações, né? O geoportal nem deixa eu consultar. Eu posso baixar em CSV, eu posso tentar baixar em KML, eu posso consultar os metadados dessa camada aqui, né? Tenho todas as informações aqui que eu preciso. E eu posso tentar fazer essas conexões WFS e WMS. Eu vou mostrar aqui mais ou menos, né, como funciona essa conexão, mas beleza. Como é que funcionaria isso? Eu não preciso baixar, eu coleto de um servidor remoto esses dados para poder visualizar aqui no meu QGIS. Como é que eu faço isso? Bom, venho aqui em camada, adicionar nova camada, e aí eu tenho aqui as opções, adicionar a camada WMS e WMSTS. Ele vai abrir aqui essa opção, eu vou criar um novo, né, criar um novo serviço de conexão. Eu vou dar um nome aqui, sei lá, HidroCIGIA. Ele vai pedir o link, né, o URL. No caso aqui, vai ser esse aqui que abriu. Eu venho, clico, colo aqui, configurações, referência, tudo certo. Eu vou reduzir aqui um pouco, né? Ele sempre aumenta. Então, vou dar o OK e conectar. Então, eu tenho aqui, né, o mapa, eu posso adicionar. Ele está carregando, mas eu acredito que ele já adicionou aqui, né? Eu estou visualizando, eu vou fechar aqui para ver se ele carregou. Não, ele está fora do ar. Infelizmente. Ele vai ficar carregando infinitamente aqui, tentando trazer. Mas a ideia é que ele conseguiria trazer essa camada georreferenciada para mim aqui, sem eu precisar baixar diretamente. Está conectado com o servidor. Vou remover a camada aqui para ver se dá certo. Pronto. Então tá. Aqui no DF, os que eu conheço para coletar esses dados, principalmente, são esses dois, né? O CIGIA e o Geoportal. Existem de outros estados também, que a gente pode procurar. E também existem outros portais de órgãos públicos. É interessante a gente sempre pesquisar para poder encontrar as camadas que a gente precisa. Beleza, beleza. Então tá. Vamos trabalhar agora com imagens de satélite? Tirando esses dois, né, a gente precisa muito de imagens de satélite. Então, eu vim aqui e coloquei um link também, o Earth Explorer. É muito importante para a gente. Vamos abrir ele aqui juntos. Eu vou jogar ele aqui. Pá. Então, pesquisei aqui, né? O Earth Explorer vai ser o primeiro. Eu clico, é do Serviço Geológico Americano. Para a gente conseguir baixar as coisas nele, é necessário a gente ter uma conta, né? Então, cria uma conta, faça o login nele, é muito bom mesmo, né? É bem rápido, bem tranquilo de criar conta. Eu já deixei uma imagem de satélite do Landsat 8 para a gente lá no Drive. Eu não vou precisar baixar nada aqui, mas só para mostrar como é que funciona. Então, a gente tem um mapinha aqui, né? Eu consigo delimitar qual é a região de interesse que eu tenho, né? Isso é um pouco ruim de procurar aqui, né? Socorro. Cadê o DF? Cadê o... Aqui, achei. Então, beleza. Para eu delimitar, é só eu clicar no mapa, minha região de interesse. Ele não vai pegar exatamente essa área, ele vai procurar imagens raster de satélite que tem essa região, né? A imagem é muito maior do que essa região. Então, aqui, né, eu geralmente delimito a primeira parte, né? A segunda é eu selecionar um período. Então eu quero dados que foram coletados, vamos supor que eu esteja fazendo um estudo em 2024.
Eu vou pegar aqui 2024, dia 31 de dezembro de 2024. Ah, não, pera. Janeiro, dia 1º de dezembro de 2024 até dezembro, dia 31 de dezembro de 2024. Eu posso filtrar por um mês específico também, o que é muito bom se eu estivesse olhando em vários anos diferentes e eu quero, sei lá, dados de vegetação, cobertura vegetal em uma determinada região na época de seca do DF ao longo de 30 anos. Eu posso fazer isso. Então, eu poderia filtrar só em junho, por exemplo, que não tem chuva. Depois que eu coloquei aqui os filtros temporal e espacial também aqui, eu vou para datasets, e aí eu posso pegar vários dados, não necessariamente imagens de satélite, né? Existem vários dados aqui, digital elevation, né? Dados de topografia, foram coletados por satélites. Eu tenho dados o Will One, eu tenho também o Cerberus, tinha que ter aqui, em algum lugar. Mas tem monitoramento de vegetação, mas o principal que a gente usa aqui é o Landsat, né? Então a gente tem aqui o Landsat, a gente tem vários outros aqui, né, dentro. Tem o Legacy, tem o Collection 2, tem Collection nível 1 e nível 2. Qual é a diferença do nível 1 para o nível 2? É uma informação interessante, porque teve um professor que já cobrou isso em prova, inclusive. Mas a diferença de nível 1 para o nível 2 é porque o nível 1 é o dado bruto do satélite. E o nível 2 é o dado que tem correções atmosféricas, né? A imagem, o satélite que coleta as imagens lá do espaço, ele vai ter algumas questões de distorção da imagem devido às camadas atmosféricas. Então, o nível 2 ele tem essas correções, né, para pesquisa, é muito interessante, mas a maioria das pessoas gostam de pegar o dado bruto mesmo. Depois que eu filtrei aqui que eu quero o Landsat Collection 2 Level 1, né, sem as correções atmosféricas, eu posso selecionar qual satélite que eu quero, né. Existe a missão do Landsat das coleções 1 a 5, né, que são imagens de satélites mais antigas, você vai encontrar imagens aí datadas. Se eu não me engano, é o Landsat 5 ou o Landsat 7 que teve problemas. Ele lançou e começou a trazer imagens serrilhadas aqui para o planeta Terra. E aí a gente teve que trabalhar com isso por muito tempo, né? Logo em seguida veio eu acho que é o Landsat 7, inclusive. Logo em seguida a gente teve o Landsat 8 por conta disso, né? O satélite foi enviado, ele teve falhas e começou a trazer imagens serrilhadas para cá, né? Então, são dados defeituosos que a gente tem. O mais atual é o Landsat 8 e 9. Então a gente pode clicar aqui. E eu posso ir direto para os resultados. Ah, tive uma notícia, né? Ah, vai ficar fora do ar. Ok. Vamos para os resultados. Será que ele ficou fora do ar agora? Não, né? Não, não foi agora. Foi agora. Ô, tristeza. Tá tudo fora do ar. Socorro, gente. Ah, tudo bem. Mas aí o que acontece agora é que ia ter uma lista aqui com várias imagens de satélite que a gente pode selecionar. Pesquisem depois, tem vídeos explicando como é que mostra aqui, né? Tem que fazer a seleção, é um pouquinho complicado, eu ia mostrar aqui agora para vocês, mas tá em manutenção. Ou coisa, socorro. Tudo fora do ar. Mas tudo bem. Quando a gente faz a seleção, como é que funcionam essas imagens de satélite? Ela é separada em bandas. Não vem a imagem em uma única banda, né? Tem várias bandas. Então, como eu mostrei aqui para vocês, por padrão do Landsat 8, né, que é o mais atual, que a gente tem dados aí desde 2018, 17, se eu não me engano, até hoje. Nós temos a primeira banda com
um azul costeiro, né? Não é o azul que a gente usa, né? O padrão é a banda 2, 3 e 4 para o espectro da luz visível, né? Nós temos ali o azul, verde, vermelho, né? A famosa composição RGB, né? Temos aqui também a banda 5, que é do infravermelho próximo. Ele é muito bom para a gente poder ver o nível de clorofila, a gente fazer uns destaques assim, para a vegetação. Infravermelho curto, oi. Ah, não, de boa. Você consegue selecionar mais de uma banda e você também consegue selecionar uma por uma. Tipo, ele tem duas formas de você fazer a aquisição de dados. É bem elaborado. E você, inclusive, consegue fazer uma seleção múltipla de várias imagens satélites ao longo dos anos de várias bandas e fazer a requisição de download por e-mail. Então, tipo assim, você não quer baixar agora no seu computador, mas você quer receber isso aí num link que você vai conseguir baixar depois, né? Porque dá um certo trabalho para você selecionar as bandas. Você pode selecionar, pedir requisição por e-mail e você vai receber o e-mail depois para você baixar depois. Sabe? Tem várias formas. Facilita muito. Obrigado por avisar, Amanda. Beleza. E aí, como é que funciona, né? Eu vou mostrar já na pasta aqui, que eu mandei no Drive para vocês também. A gente tem aqui o 23 do Landsat 8, né? Do ano de 2023. Eu peguei essa imagem de satélite na época do meu PBIC, aí tá aqui, né? Tem só algumas bandas, né? Não tem todas, porque foi as bandas que eu precisava. Inclusive, tem outros arquivos aqui de outro software, né? Do Spring, que eu abri essas imagens de satélite no Spring, mas o correto é só essas aqui, né? O TIFF. Então, ele vai vir assim, né? Landsat 9, a data aqui, 2023, mês 7, dia 1 do 7 de 2023, banda 2. Aí tem a banda 3, a banda 4 e a banda 5. Só o arquivo TIFF. Bora brincar um pouquinho com elas lá no QGIS. Eu tenho aqui, né, o mapa do Brasil. Vamos colocar aqui mais perto. Que nem eu falei, quando você baixa, vai vir uma imagem gigantesca. Eu vou só jogar elas aqui. Então, vou pegar aqui o azul. Ó, são possíveis múltiplas opções de conversão de coordenadas entre os dois sistemas de referência de coordenadas. Conversão. Tá, ele está dando isso aqui porque eu estou com camadas em WGS 84 e essa imagem de satélite, se eu não me engano, eu já converti ela para Sirgas 2000. Se eu não me engano. Estou fazendo a conversão aqui. Às vezes o QGIS ele já identifica o padrão e pede para fazer a conversão. Tá. Eu estou aqui com a banda 2, eu estou aqui com a banda 3, vai fazer a mesma coisa, vou cancelar, e a banda 4. Ok. Então, como vocês podem ver, é uma imagem muito maior, né? Essa é a área de varredura do satélite, né? Ele tira uma foto dessa seguindo uma área de varredura, é muito interessante as áreas de varredura. E aí tem um período, né, em que ele vai conseguir tirar essas imagens de satélite na região. Então, tá, eu tenho em cinza nessas imagens, né? Como é que eu faço para fazer uma composição colorida? Bom, eu vou fazer essa grandona mesmo, mas não é o ideal. O ideal é você recortar essa área para uma área menor, porque vai facilitar, né? Na verdade, bora fazer esse recorte. Eu vou vir aqui no DF, eu vou selecionar o Distrito Federal. Uma coisa que muita gente acaba tendo problema também é isso. Eu quero fazer a seleção. Não está permitindo eu fazer a seleção, porque eu estou selecionando a imagem de satélite aqui. Então, muita gente às vezes tem esse problema. Eu tenho que selecionar a camada para eu ir, aí sim conseguir fazer a seleção. Certas ferramentas não funcionam em dados diferentes. Então,
Vou vir para cá, vamos fazer vetor, geoprocessamento, recorte, apenas feições selecionadas. Isso aqui a gente fez na terça-feira, para quem não acompanhou. E aí eu tenho recortado aqui só o Distrito Federal. Então, eu vou fazer os recortes das imagens de satélite para a área DF. Então, eu tenho aqui a banda 4. Eu vou vir aqui em raster, extrair, recortar raster pela camada máscara, e aí eu vou recortar a banda 4 e eu vou pegar aqui pelo recortado, que é o Distrito Federal. O ideal é ir trocando o nome e salvando o arquivo, né? Mas eu geralmente pulo essas etapas. Só para a gente não perder aqui qual que é essa daqui, né? Eu vou vir aqui em renomear a camada, essa é a banda 4. Vamos fazer a mesma coisa aqui para 3. Raster, extrair, recortar pela camada máscara, banda 3, recortado, executar. Renomear, banda 3. Eu vou fechar aqui para não ficar atrapalhando. E por último a 2, selecionei a 2, raster, extrair, recortar pela camada máscara. Está na banda 2, recortado, executar. Então, beleza. Eu vou vir aqui em renomear a camada, banda 2. Show! Temos aqui a banda 2, a banda 3, a banda 4. Eu posso tirar essas aqui. E aí eu posso também fazer aquele sisteminha de arquivar, né? De eu não ficar vendo essas coisas. Arquivado. Vou jogar tudo para lá que eu não quero ficar mexendo com isso agora. Vou manter aqui o DF, vai que a gente usa. E deixar tudo sem visualizar. Pronto. Bom, para eu conseguir visualizar isso aqui da maneira correta, eu preciso fazer uma composição. Como é que eu faço essa composição? Eu venho aqui em raster, miscelânea e mosaico. Isso aqui é uma ferramenta que tem dentro do QGIS para eu poder fazer essa composição. Aqui tem as camadas de entrada. Eu clico nos 3 pontinhos e ele vai ter aqui todas as minhas camadas raster disponíveis para eu poder fazer esse mosaico. A ordem importa, né? Então, eu vou colocar aqui a banda 2, a banda 3. Eu posso puxar para poder alterar a ordem. E a banda 4, selecionar essas aqui, que aí é na verdade é o contrário, né? RGB, que aí é vermelho, verde e azul. Dou um OK. E aí eu vou colocar cada arquivo de entrada em uma banda separada, né? Porque vai ter a banda do vermelho, a banda do verde e a banda do azul. Eu posso pegar, vai misturar um pouco agora, vai ficar um pouco complicado de entender, mas eu posso misturar diferentes bandas em diferentes entradas de bandas. As entradas que eu tenho são sempre essas 3, né? É a entrada do RGB, vermelho, verde e azul. Mas eu posso colocar outras bandas que não necessariamente sejam vermelho, verde e azul. Posso colocar o infravermelho próximo do vermelho, e aí o verde e o azul no outro, ou o vermelho e o verde, e criando composições diferentes. Eu vou executar aqui, e ele vai começar a fazer esse processamento da imagem. Pronto. Ele criou essa imagem zona aqui toda esquisita, e como vocês estão vendo, não parece nada com uma composição colorida. Por quê? Está aqui o mesclado, né? E a gente está vendo aqui, ó, banda no vermelho, verde e azul. Por quê? Bom, primeiro que o recorte, né, a área de recorte que ele faz é além, né, dos recortes que eu fiz. Só que ele já deixa invisível para a gente, né? Mas ele faz esse recorte aqui da área de recorte. Sempre em formato quadrado. Então, não. Beleza. Eu posso vir aqui em transparência e adicionar dados valor sem dados, né? Aonde que não tem valor? Quando for igual a 0. Então, vou aplicar e pronto. Ele já fez uma correção. A imagem pode parecer não tão bonita assim, né? Como a gente vê no Google Earth, por exemplo, né? Ou no Google Maps. Mas está aqui a nossa composição colorida, uma imagem de satélite no RGB.
Ah, Arthur, eu quero inverter as cores. Não tem problema. É só você lembrar a ordem que você fez lá, que aí você vem em simbologia, e aí a banda 1, que eu coloquei lá no topo primeiro, foi o vermelho. A 2 foi o verde e a 3 foi o azul. Eu deixei na ordem que é das entradas aqui do QGIS. Mas eu posso trocar. Né? Eu posso colocar aqui no vermelho o azul, e no azul eu posso colocar o vermelho. Então, ó, inverter e deixar o verde no verde. Vou aplicar. Ele inverteu aqui a visualização. Né? Ficou um pouco diferente, mas eu posso brincar com isso. Ah, tem uma composição muito boa de fazer também. Vamos fazer ela? Eu vou pegar o infravermelho próximo. Aí é o 5, a banda 5. Vou adicionar, vou fechar aqui. E eu vou recortar, né? Raster, miscelânea, extrair e recortar raster pela camada máxima. 5 pelo def, executar. Pronto, esse aqui eu vou tirar a visualização, eu vou jogar ele aqui no arquivado. Era para ir dentro isso. E aqui eu vou colocar a banda 5. Beleza. Eu vou remover o mesclado que eu fiz aqui agora, nessa visualização. E agora eu vou tentar colocar a banda 543. Raster, miscelânea e mosaico. Então eu vou colocar aqui o 5, o 4 e o 3, está na ordem que eu quero. Vou dar um OK, vou executar. Fechei aqui, mesmo problema, né? Ele está... deu erro, gente. Chamada, tá? Desculpa. Na hora que eu vi ali, ele estava em uma única banda. Não sei se vocês viram, ele estava assim, ó, banda 1 e uma única banda. Por quê? Eu tenho que separar nas bandas diferentes, né? Então, miscelânea, mosaico, 5, 4 e 3, dou OK, e venho aqui, coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. E aí, executar. Pronto. Agora, naquela mesma situação, vou fazer essa correção. E aí eu venho aqui em transparência, valores igual a zero, não tem dados. Ele vai excluir aquela parte preta do mapa. E pronto. Essa composição, apesar de não estar tão bonitinha assim, é uma composição muito famosa. Por quê? Nessa composição, eu tenho em tons de cinza esverdeado coisas que não são do meu interesse. Né? Qual o interesse? Eu estou, por exemplo, nesse momento analisando vegetação. Então, a vegetação, dados de vegetação densa, né, matas de galeria, florestamento, tem um tom avermelhado. Qualquer coisa que não seja isso vai ter outros anos. Eu poderia comparar historicamente e ver a perda vegetal aqui nessa região. É bem interessante. Aqui também tem a discrepância, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas essa região aqui é um foco agrícola do Distrito Federal. Tons verde escuro são vegetações datados há mais tempo. Tons mais claros, próximos do rosa roseado, são vegetações mais jovens. E a gente... Socorro, deixa eu ver. Agora. Parou? Não, boa. Deixou a tela inteira. Permitir. Mas foi agora? Não, de boa. Tá. Tá mostrando agora? Beleza. Então, só para mostrar aqui tons mais claros, né, de vermelho, tons mais rosa, puxado para o roseado.
geralmente é uma vegetação mais nova, e a gente consegue ver isso em plantações. Então, a gente consegue definir qual é uma zona de plantio, né? Por exemplo, nessa época aqui, provavelmente essa aqui, como está um pouquinho vermelho mais escuro, já está mais para a época de colheita. Aqui, zonas que foram plantadas mais recentemente. E aqui, zonas que já foram retirado a cobertura vegetal, né, a plantação, e está preparando para o próximo plantio. Então, a gente consegue fazer essas análises visuais com as imagens de satélite. E existem diversas outras composições, né? Existem composições voltadas para análise de construção mesmo, né? A gente consegue dar um destaque melhor para prédios, para a gente poder ver quais são as zonas urbanas, né, onde tem uma maior densidade urbana. Show? O que eu vou fazer aqui agora também? Eu consigo criar mapas que vão trazer essas informações para mim também, de outra forma. Né? Como é que eu posso fazer isso? Aqui, eu estou mostrando o cálculo do NDVI, que é uma coisa, assim, meio que por padrão, que a gente, aqui, pelo menos na engenharia ambiental, a gente conhece muito, né? Que é o índice de vegetação por diferença normalizada. Existem outros índices, né? Índices que vão trazer, perdão, índices que vão trazer um maior realce para corpos hídricos, maior realce para zonas desmatadas também, entre outros índices, né? Eu vou mostrar esse aqui para vocês verem como que é feito o cálculo, porque aprendendo a fazer do NDVI, vocês conseguem fazer dos outros, sem nenhum problema. Então tá, como é que eu faço o cálculo do NDVI? Eu tenho as bandas aqui, né, de interesse. O NDVI, especificamente, o cálculo não ficou bonito aqui, infelizmente, era para ficar a fórmula, mas é o infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Então, existe um equacionamento de bandas, né? O que é isso? Que coisa esquisita, né? Bom, o suprassumo do raster, né, é a calculadora raster. Você conseguir calcular camadas. O geoprocessamento, quando chega nesse ponto, aí você consegue formular e equacionar imagens, né? Então, vamos criar aqui um NDVI. Tá, a primeira coisa aqui é entender como é que funciona essa calculadora. Eu venho aqui e tenho que selecionar a camada de saída, para onde ela vai. Eu vou vir aqui para a área de trabalho, as coisas da capacitação, e eu vou colocar aqui NDVI. Ele vem aqui, ó, GeoTIFF, né, formato de saída, WS74, ele está dando erro aqui, que tem uma precisão limitada. Acho que se eu colocar no Cirgas 2000, ele vai sumir o erro, porque a camada inicialmente está no Cirgas 2000. Então, vamos fazer isso, né? Eu vou colocar entre parênteses aqui, e eu vou colocar a banda 5, que é o infravermelho próximo. Se eu não me engano, era menos, né? Menos, isso. Menos o vermelho. E aí eu vou dividir pelo infravermelho próximo mais o vermelho. Fecho. E aí pronto. Formulei aqui, né, a expressão da calculadora raster. E é muito legal porque vocês conseguem ver aqui que existem outros tipos, né? If, mínimo, máximo, porque eu posso criar equações condicionantes, né? Existem fórmulas que eu posso colocar, por exemplo, se o valor daquela região for tanto, execute isso. Se o valor daquela região for menor do que esse valor, vai executar outro tipo de cálculo. Isso é importante em algumas situações. Eu vou dar o OK aqui agora. Não foi possível transformar a caixa envoltória para o CRS alvo. Provavelmente foi o erro aqui, ó, que eu não modifiquei no começo o sistema de referência de coordenadas. Vamos vir aqui e fazer sem colocar no Cirrus 2000. Vamos deixar do jeito que está aqui mesmo. Eu vou criar uma matriz temporal. O que é isso? Eu não preciso salvar o arquivo. Ele vai criar um arquivo temporário aqui no meu projeto. Eu não preciso selecionar onde ele vai. Vamos 5 menos o 4, dividir.
5 mais 4. Fecha. Vamos dar um OK. Gerou. Então, beleza. Tem aqui o mesclado, né? Eu vou fechar todos esses. E, nossa, deu erro. Deu erro, rapaziada. Foi por conta do sistema de coordenadas de referenciamento. Deu erro. Agora que eu olhei, ó, de 0,58 a menos 300, não. Ou será que não? Vamos ver aqui. Eu vou vir aqui em transparência, adicionar 0. Vamos ver se isso resolve. Não resolve, porque ele está dando valores negativos. E bem grandes. Deu problema aqui. Não exibe dados como... Não. Mínimo 0. Vamos ver se isso vai. Foi. Só que não necessariamente é mínimo 0, né? Ele vai de menos 1. E aí a transparência... Não, é. Infelizmente, ele está dando erro. Ah, coisa triste. Tá. Mas eu acho que eu consigo corrigir aqui. O que eu posso fazer agora? Mínimo 0, adicionar valores sem dados. O problema é que ele não vai aceitar o 0, porque ele está no mínimo ali. O que eu fiz também, né, agora, né, que eu nem expliquei, eu só fui fazendo, desculpa. Se eu tenho uma imagem raster, né, ela tem um valor, né, visível para mim de pixel numa escala de uma banda. Eu consigo delimitar qual é a escala dessa banda que eu quero visualizar. Então, por exemplo, ele estava dando erro, né, dando de menos 3 milhões de tararau até 0,5. Então, eu reduzi o mínimo aqui, a área mínima, para ele ir até o 0, e aí meio que corrigiu aqui para mim. Eu estou conseguindo visualizar, eu não estou conseguindo visualizar os dados, os valores negativos, infelizmente. Mas aí eu posso, por exemplo, vir aqui e simples falsa cor, e aí eu vou de novo fazer essa correção do mínimo, vai ser o 0, e aí eu consigo o que a gente já viu, né? Método linear, método discreto, eu vou no método linear, que é o padrão, e aí eu vou vir aqui numa escala que vai de vermelho a verde. Quanto maior o valor, maior é a vegetação. Mas aqui está dando erro, né? Tem zonas de vegetação que ele não está dando na cor certa por conta da escala que está errada. Ele deveria estar indo de menos 0,5, na verdade. Deixa eu colocar aqui. Menos 0,5. Será que agora vai? Não, continua dando erro. Socorro, gente. Eu deveria ter feito a conversão inicialmente aqui para vocês. Eu não fiz, fui na pressa, mas tudo bem. Tentem fazer depois, olhando certinho, tudo no mesmo sistema de referência de coordenadas, para não dar erro. Beleza? Renderizar cada banda? Tipo, renderizar, como assim? Ah, individualmente, você está dizendo? Tipo, pode ser também. Pode ser também essa questão de fazer essa edição em cada banda separadamente. Pode ser também. Uma alternativa, né? Mas, deixa eu ver aqui como é que estava. Mas ela já está com o recorte, né, da banda aqui, de forma correta, se não me engano. Pode ser também essa questão aqui de ter... Porque eu só coloquei como valores, sem valores de dados no 0, né? Mas ele está com essa região aqui, né, em volta. Pode ser na questão do recorte. É uma alternativa bem interessante. Eu posso olhar direitinho também melhor essa questão, mas creio eu que foi o problema em volta, da envoltória, sabe? Tipo, como eu estou usando sistemas diferentes, né? Ou
O recorte que eu fiz inicialmente com o Distrito Federal foi com o shape do DF em WGS84 e com a imagem de satélite no CIRGAS 2000. Se tivesse no mesmo, provavelmente teria solucionado esse problema aqui da envoltória. E aí não estaria dando esse erro. A dica de ouro, velho, já o processamento é dar erro. É isso, é tipo, você vai se dar de frente com um monte de erro e ter que resolver, sabe? Tipo, se você está num ArcGIS da vida, geralmente não dá tanto problema. O QGIS, ele geralmente é um pouco mais cru, ele não tem tanta solução para erro de usuário. E aí, se você fizer alguma coisa de errado, você tem que procurar como resolver mesmo. Mas tá. Eu vou apresentar outros tópicos agora também, que são alguns tópicos de usabilidade, né? Eu comecei falando um pouco sobre usabilidade, mas eu já pulei um pouco essa questão de usabilidade. Eu vou remover essas camadas. E eu vou mostrar aqui agora, ainda está compartilhando, né? Eu espero que sim, eu não cliquei para parar de compartilhar. E eu vou mostrar aqui a questão de complementos, né? E são coisas muito importantes aqui dentro do QGIS. Ele vem numa base muito crua, então a gente precisa muito desses complementos, né? Então, se você vir aqui em complementos e gerenciar e instalar complementos, a primeira vez ele vai carregar o repositório dele, e aí ele vai vir com essa lista, né? Você tem aqui tudo, você tem quais que tem instalado no seu computador, quais que estão ativados, inclusive, né? Por padrão, o QGIS já vem com alguns. E aí, existem alguns que usualmente a gente usa bastante, né? O primeiro é o Quick Map Service, que é esse aqui. A gente vem aqui e instala complemento, ele é bem tranquilinho, é um dos principais que a gente usa, porque a gente precisa de dados e não depender de plataformas que ficam saindo fora do ar para a gente poder ter esses dados, né? Informações visuais. Então, vamos supor numa situação que eu não tenho nenhuma referência aqui, eu não tenho nada. Eu já instalei o Quick Map Service, e a partir do momento que eu apertei aqui para instalar, ele já mostrou aqui, ó, tá ok, tá instalado. E aí, o Quick Map Service, ele vem aqui para o web, e Quick Map Service. Né? Os plugins que vocês instalarem, eles vão sendo complementares nessas abas de menus. E também ele já adiciona por padrão aqui, né, os atalhos do Quick Map Service. Por padrão, ele vem só com os dados da NASA e do OpenStreetMap, para eu poder adicionar aqui, de plano de fundo, um mapa, para mim me localizar. Mas dá para aumentar essa base. Para aumentar essa base aqui, eu venho em Settings, né, clicando no Quick Map Service, e eu venho aqui em More Services, e eu posso receber os packs de contribuidores, né? Mas tem que tomar cuidado, porque todos esses que vão vir agora, eles não são de uso livre. Esses dois que vieram, eu posso adicionar nos meus mapas sem com toda a tranquilidade do mundo, publicar e tudo mais. Esses aqui, eles precisam, né, serem referenciados nos mapas que vocês colocarem. Então, os dados da NASA e os dados do OpenStreetMap é ok. Bom, pronto, eu já adicionei, né? Uma vez instalados, eles já aparecem aqui todos. E aí a gente consegue, por exemplo, rodar o Google Maps, o Google Satélite aqui. Ele foi para baixo. Pronto. Eu tenho imagens de satélite do Google aqui, bonitinho. Se eu quiser encontrar uma coisa aqui muito específica, eu consigo ver. Dentro do Google, eu gosto muito também do tráfego, porque ele atualiza toda vez que você dá zoom. Quando a gente abre o Google Maps e a gente vê, né, que certas vias estão interditadas, onde o fluxo está travado, o trânsito, né? Esse horário da noite não vai ter nenhum vermelhinho aqui, né? Só onde está com vias interditadas mesmo. Mas conforme eu vou fazendo aqui, ó, que tem trânsito aqui, ó, tá vendo? Ele atualiza aqui. É bem interessante isso. Eu consigo visualizar no QGIS essa questão de trânsito. E um dos meus favoritos aqui é o do CartoDB também. Ele deixa os mapas bem bonitinhos, embora ele precisa ser referenciado, né? Ele tem o Positron, que é um mapa clarinho, muito bonitinho. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem tanto a opção com as legendas, né, do mapa, quanto sem.
né, sem os títulos. E ele tem uma versão escura também bem legal para fazer os mapas, para referenciar. E aí eu consigo, né, fazer mapinhas com eles de fundo, inclusive, né? Eles vão lá, quando eu criar um layout e adicionar o mapa, ele aparece aqui, porque ele vira uma camada. Renderizando o mapa, só de teste aqui para mostrar para vocês. Aí, ó, ele aparece realmente no mapa. Ele vira o fundo do mapa. Beleza. Tirando o Quick Map Service, tem outros que são muito, muito úteis. Vamos lá. Tem complementos, gerenciar e instalar complementos. Eu tenho o Open Topography. Deixa eu ver aqui. Open Topography Then Download, que é para você conseguir modelos digital de elevação, né, para o seu projeto, né? Ao invés de você fazer que nem eu, que fui lá abrir o Earth Explorer, procurar modelos digitais de elevação, ou no WIMP, né? O WIMP também tem os modelos digitais de elevação. Você pode baixar direto do QGIS. Basta você ter o Open Topography aqui. Você vem aqui, instala ele. Ele, ó, complemento instalado corretamente. Ele aparece aqui, ó, diretamente. E ele é essa função aqui, basicamente. É uma ferramenta de download. Para ela funcionar, você precisa entrar no site, criar uma conta e receber uma chave de API. Enter your API key. No meu padrão aqui, eu já tenho uma conta e eu tenho essa chave aqui. Poderia passar para vocês, só que aí toda vez que eu tentar baixar uma coisa, vocês tentarem baixar ao mesmo tempo também vai dar erro. Não tem problema, mas o ideal é que vocês tenham a chave de vocês para que vocês não tenham problema na hora de baixar. Então é muito tranquilo. Basta entrar no site aqui, ó. Ah, já está aberto. opentopography.org. Tem essa parte aqui, ó, request an API key, que aí ele já vai abrir para você criar uma conta e você receber essa chave. Você vai poder fazer downloads à vontade, porque são dados abertos, né, dados livres. Então, você pode vir aqui o modelo SRTM com resolução de 90 metros ou o de resolução de 30 metros. Você tem outros modelos elipsoidal de 30 metros, outros modelos aqui que eu não conheço, 3D, o modelo Copérnicos também, o NASA-DEM, que é o modelo STRM com correções, muito interessante também. E aí vocês podem baixar várias imagens de satélite. Eu vou mostrar de exemplo aqui no meu pessoal, só para vocês visualizarem. Eu vou vir aqui e vou adicionar de fundo aqui só para eu me orientar. O Google Híbrido. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque é o híbrido, né? Ele vai carregando as informações como se você estivesse realmente no Google Maps. Aí ele vai atualizando os dados conforme eu vou aproximando. Eu posso vir aqui, selecionar um modelo, e aí eu vou definir a extensão de download, que é maravilhoso. Se você for nos outros, ele vai ter a imagem de satélite já no recorte, aquela imagem gigantesca não vai ser na área que você precisa. Então aqui eu posso definir a extensão e eu posso calcular a partir de uma camada. Então se eu tivesse um shape do Distrito Federal, eu poderia calcular a partir do shape do Distrito Federal, ia estar delimitado conforme ele. Ou eu posso usar a extensão atual da minha janela do QGIS, ou eu posso desenhar no mapa. Então, eu posso desenhar aqui e vai pegar essa área aqui. Ele definiu aqui os limites, está aqui a minha chave para eu poder fazer a requisição, e eu vou executar. E aí ele começa o processo de download da imagem de satélite do modelo digital de gravação que eu selecionei. De forma simples, bem tranquila, sem eu precisar entrar no site, só com a minha chave de requisição. Então, ele começou aqui o processo de download, e ele pegou, né, o modelo digital de elevação para a área que eu delimitei. Então, bem tranquilo, já veio direto do projeto.
E é uma facilidade no dia a dia, sabe? Quando a gente precisa trabalhar com esses modelos digital de elevação. Beleza? Tá. Um outro que é útil para a gente que é da área ambiental, que eu gosto muito, que é configurações, complemento, gerenciar, instalar complementos, é o ANA Data Acquisition. Esse aqui é muito bom. Vou instalar complemento. Porque esse aqui eu consigo saber os dados de coordenadas das estações de monitoramento pluviométrico e de vazão do Brasil. Então, ele instalou, terminou de instalar. Ele vai aparecer aqui como um atalho, né? ANA Data Acquisition. E ele vai abrir esse menuzinho aqui lateral. Eu escolho o tipo de dado que eu quero. Vamos supor que eu quero os dados de precipitação. Pronto. Ele já adicionou uma camada de pontos das estações de monitoramento de chuva no Brasil. Na verdade, além até, né? A ANA tem estações fora do Brasil, eu esqueci disso. Porque ela compartilha a rede. Então, tem dados assim, a rodo aqui. Então, precipitação eu posso ver descarga, né? Que é vazão. E medidores de nível automático também, né? Então, a maioria das estações são as três juntas, algumas não têm as três, mas não tem problema. E ele já vai atualizando. O que eu posso fazer também aqui? Eu não recomendo porque os dados aqui eles não são muito apurados, mas eu posso criar um arquivo, né, de seleção de download de dados. Né? Eu posso baixar os dados dessas estações pelo QGIS. Né? O ideal é fazer pelo HidroWeb, mas a gente consegue fazer aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa vir, por exemplo, e eu vou selecionar aqui. Eu quero do Distrito Federal. Então, pronto. Selecionei aqui as estações do DF, vou pegar um pouco mais além aqui. Na verdade, vou pegar menos para melhorar o tempo de processamento. Selecionei as estações, eu venho aqui download, create get file, que ele vai pedir para eu criar um arquivo de requisição de download desses dados de estações. Eu selecionei 48 estações. Eu vou vir aqui em SIG. Eu vou selecionar... Vou criar uma nova pasta aqui. ANA Data. Seleciona a pasta. Done, check for the file. Ele vai criar um arquivo de requisição. E está aqui, ó. Que eu selecionei o tipo de dado de precipitação. Nesse arquivo vai ter os códigos das estações. É legal porque nesses dados aqui eu já consigo consultar, inclusive, isso. Eu consigo ver aqui que essa aqui é a estação do Colégio Agrícola, código da ANA é 15.004, não é 15.000 não, enfim, esse código aqui, os dados de coordenada, qual é o operador dessa estação, quem é o responsável por ela, a CAESB no caso. E aí vai. Eu tenho aquele arquivo, então eu venho aqui em download, e aí ele vai abrir o software deles, né? Eu posso selecionar um intervalo de tempo que eu quero, os dados, precipitação. Eu seleciono um arquivo com os códigos das estações que veio lá. SIG, ANADATA, Get Precipitation. E pronto. Ó, ele já seleciona aqui. Eu vou selecionar o arquivo de destino. Eu vou aqui para a área de trabalho, SIG, ANADATA. Ok. E download data. Aí ele vem aqui no status download in data, está fazendo o processo de download. E ele vai baixar em TXT, por isso que eu não recomendo. Tá vendo? Ele está fazendo download aqui ainda, um por um. Eu vou abrir um aqui que já terminou. E aí vem os dados de precipitação, desde a época que eu coloquei aqui, de 1900, nossa. Menos um é porque não tem, né? Informação ausente. Vamos ver aqui. Ó, 2025, sem informação também dessa estação, mas ó, em alguma época ali nossa, em alguma época ele teve dados dessa estação. Tem essa também de procurar estações que têm dados, qual é o período que essa estação teve dado, por isso que o melhor é ir no HidroWeb. Mas, infelizmente, lá no HidroWeb, às vezes você tem certa dificuldade de encontrar a localização,
da estação, você consegue baixar os dados de precipitação, mas você não consegue os dados de coordenada. Então, pelo menos aqui, a Ana está baixando ainda. E eu cliquei para ela fechar, enfim. Pelo menos aqui você consegue já ter o arquivo das coordenadas das estações, e aí você pode trazer depois os dados de chuva, de vazão, e associar na planilha, né, do que você filtrar ali as estações que você quer os dados, da mesma forma que a gente fez inicialmente com os dados dos estados aqui do Brasil e números de queimadas que a gente fez inicialmente, né? Beleza. Eu acho que de plugins eram esses. Será que tinha mais algum outro? Vou olhar aqui no meu só para ver se não deixei passar nenhum plugin interessante para vocês. Instalados. Ah, tem o do Map Biomas, né? Esse aqui também é interessante. Eu posso vir aqui em complementos, instalar, e eu posso vir aqui em Map Biomas. Eu tenho o API. Não, pera. É o Collection. Map Biomas Collection. Tem o oficial e o não oficial. A gente consegue ver aqui pelo número de downloads que o não oficial parece que tem mais atualizações. Então eu vou instalar o não oficial. E deu uma travadinha. Deixa eu aproveitar para ver se tem dúvida, alguma coisa assim no chat. De boa, todo mundo conseguindo acompanhar. Beleza. Deixa eu voltar para ver se ele... Eita! Travou legal. Beleza. Não está respondendo, não tem problema, porque eu tenho ele aqui. Então eu venho aqui no meu pessoal para mostrar para vocês. Vou ver aqui. Mapeamos ativo. Cadê? Ah, acho que agora foi. Foi. Eu tenho aqui o Map Biomas. Não, missing file, porque esse aqui é o não oficial. Deixa eu ver aqui o oficial. Nem vi se esse aqui que eu tinha era o não oficial ou não. Era o oficial. Justo. Tá explicado agora. Pois é, né? E eu tô com os dois projetos aqui abertos, ainda tá terminando de fazer o download dos dados da Ana. Não sei porque eu coloquei 48 estações. Socorro. Ah, não, terminou. Terminou nada. Ah, não, download finish, beleza. Estou ir fechando aqui, pá. Impossível carregar complemento plugin devido a um erro chamado método class fetcher. Oh, no. Ah, complemento instalado corretamente. Olha só que loucura. Ai, ai. Software livre é para quem gosta de resolver problema. Quem não gosta de resolver problema usa software proprietário da ESI, SRI, sei lá. O ArcGIS, né, gente? Pronto. Eu tô querendo... Eu não estou encontrando aqui. Parece que eles deram algum problema. Deixa eu ver aqui. Qual o nome? Map Biomas. Não.
Não está nem encontrando aqui na busca. Infelizmente, plugins têm disso também. Dá um monte de problema. Socorro. Mas, só para finalizar, eu queria mostrar um pouco da caixa de ferramentas, né, do QGIS. Uma coisa que eu não... Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu não perguntei, mas agora me veio muito na cabeça quando deu os erros. Tem como voltar em processo anterior do arquivo? Então, uma vez o arquivo alterado, ele fica alterado. Se for o arquivo shape, por exemplo, o arquivo raster, você fez o recorte, só que ele nunca vai fazer essa alteração no arquivo em si. Ele sempre vai pedir para gerar um novo arquivo a partir das alterações que você fez. Então, você sempre vai ter o arquivo original. A menos que você venha aqui em alterar, por exemplo. Ó. Se eu vim aqui em alterar a edição e eu começar a fazer as alterações aqui nos limites do DF e eu salvar as alterações, salvou, infelizmente. O que eu posso voltar nas edições assim da visualização do mapa, de seleção, sabe, de uma coisa ou outra aqui, mas o arquivo em si, se eu fiz alterações nele, ele fica alterado. Então, boas práticas é sempre você manter na sua pasta os arquivos shapes originais e você criar cópias para os projetos que você está manipulando. Então, você vem aqui o QGIS Projects e você cria uma pasta do projeto com os shapes que você vai alterar nesse projeto. E aí você sempre tem um backup dos arquivos originais. Beleza? Tá. Da caixa de ferramentas de processamento, eu vou mostrar muito pouco, porque eu queria fazer uma interpolação com vocês, mas eu não consegui pegar dados fictícios para colocar aqui. Eu tinha uma tabela de dados de média histórica de chuva do DF, mas são dados da ASA que eu não poderia passar aqui. E aí eu não consegui pegar os dados fictícios. Mas o que acontece aqui é basicamente que eu tenho uma série de ferramentas muito úteis. Eu posso, na verdade, fazer uma coisa aqui com vocês. Eu posso pegar aqui o DF, eu posso vir aqui, pegar um modelo digital de terreno, com resolução de 90 metros mesmo, para não demorar, e eu calcular a partir do limite do Distrito Federal. Vou executar. Ué, como assim? Ah, tá, é porque eu tenho que vir no meu antigo, né? Ou coisa. Tá, vou pegar aqui, de 90 metros. Não, é só eu copiar a minha API. Ai, socorro. DF. Pronto. Eu vou mostrar para vocês que dá para fazer esses cálculos já de forma automática, né? Existem muitas deduções acadêmicas mesmo. Eu vou mostrar uma da área de hidrologia aqui para vocês. Pronto, ele pegou aqui nos limites do Distrito Federal, o meu modelo digital de elevação. E aí eu tenho aqui processamento caixa de ferramentas. Eu tenho muitas ferramentas aqui, né? Vamos supor que eu quero converter um dado raster para um dado vetorial. Eu tenho a ferramenta r.toVector, e aí eu vou conseguir selecionar o meu modelo digital de elevação para converter ele em um dado vetorial. Eu consigo modificar, né, os tipos de dados. Mas vamos aqui, r.watershed. Esse GRASS é um conjunto de ferramentas muito úteis para dados e análises espaciais, inclusive análises hidrológicas. Então, eu tenho um modelo digital de elevação aqui, né, o que eu tenho, e eu posso gerar um monte de coisas a partir dessa ferramenta aqui, né, que é esse r.watershed, é análise de bacias, é um programa para análise de bacias, eu posso gerar várias coisas. Então, por padrão, ele já seleciona tudo, né, número de células de drenagem, direção de drenagem, eu vou deixar ela ativa para gerar ela. Esse aqui eu não lembro o que é. String segments também não lembro o que é. Half basin, que ele vai delimitar bacias, microbacias. Esse fator S, que é o comprimento a declividade do comprimento de rampa, que ajuda na questão de erosões, é muito interessante isso aqui também, vou deixar ativo.
Tem o fator LS, eu vou deixar o fator LS, na verdade, ativo. Não vai ser nem o fator S. Que o LS é o que eu falei, que é para o uso da equação universal da perda de solos, a gente usa esse fator como um fator que aumenta a capacidade do solo ser erodido por ação da chuva, né? De acordo com o comprimento de rampa e declividade do terreno. A gente tem aqui também Topographic Index, não faço ideia do que seja, nem esse aqui. Então tá, vou executar, e aí ele vai processar e já vai fazer todo o equacionamento de forma automática para mim, para gerar essas camadas que eu pedi. Então, para quem quer procurar alguns programas ou adicionar programas externos e as camadas resultantes não foram possíveis ser geradas. Socorro. Ai, ai. Não foram geradas corretamente. E ele não gerou nenhuma, para falar a verdade, né? Mudança de parâmetros aqui, deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Não, a Montreal. Ah, tá. É porque alguns precisam de outros parâmetros. Desculpa, pessoal. Vamos pegar aqui só a direção de drenagem para ver se não dá erro. Executar. Tá dando erro ainda também. Painel de registro de mensagem no nome principal. Que horrível, gente. Eu ia mostrar para vocês aqui uma coisa muito legal. Não estou conseguindo ver aqui porque não está gerando. Tá. Tirando essas ferramentas aqui, umas muito úteis é o modelo de interpolação. Que a gente tem aqui do próprio QGIS, né, para interpolar. O que seria isso? Se a gente tem dados em pontos, né, por exemplo, precipitação em um ponto, eu consigo fazer com que o mapa todo tenha valores de chuva a partir dos dados pontuais que eu tenho aqui através de valores intermediários entre os meus dados de monitoramento de chuva. Eu consigo criar um mapa de chuva, de mancha pluviométrica naquela região de acordo com os dados de chuva. E aí a gente consegue fazer por vários tipos de modelos de interpolação. O mais famoso é o IDW, né, que é pela diferença, pelo inverso da distância, né, normalizado. E aí a gente consegue gerar um mapa de chuva a partir disso. Tem várias ferramentas aqui, né, todas as principais do QGIS são muito boas para fazer análise hierárquica de processos, para poder interpolar os dados que eu falei aqui agora, para poder criar vetor, raster, conversão de nuvens em pontos. Então, se você não está baixando camadas, se você está criando camadas, a gente pode criar essas camadas aqui também, ó, criar uma nova camada, e aí a gente cria a camada do zero aqui. Todas essas ferramentas são muito úteis, né? O QGIS ele é um universo muito amplo para a gente poder explorar e ter várias possibilidades aí. E eu vou deixar aqui também para vocês o texto, né, com todos os links acessíveis aqui. Aqui também eu estou explicando os principais plugins, né, para poder baixar. Aqui, ó, Map Service, Open Topography, Map Yamas, Anodata Acquisition, e a documentação do QGIS oficial para vocês olharem também. Tem muita coisa boa aqui. Eu peço desculpas de não ter conseguido gerar o NDVI para a gente, e nem a direção de drenagem aqui das bacias, mas basicamente ele ia fazer o acúmulo de fluxo e criar as linhas de rios aqui para a gente, né? De acordo com a morfologia do terreno e a topografia, ele ia fazer os cálculos para poder ver onde a água converge e determinar onde que está o rio. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida,